O nosso sonoplasta, irmãos, José, é da Assembleia de Deus, mas para ele se sentir bem aqui, eu estou cantando esse hino, né? Mas ele vem para cá, vira presbiteriano, põe o som dessa alturinha assim, ó. É para você continuar assembleando, meu irmão. Aqui, então, bota o som alto, né? Desejo no meu coração que nós sejamos assim uns presbiterianos fortes, né? Presbiteriano da Assembleia de Deus, né? Oh, glória. É isso, amém. Mas temos que ficar firme na doutrina. Vamos lá. Vamos hoje para o nosso estudo a respeito dessa fé que uma vez nos foi dada. Judas, né? O único capítulo de Judas, versículos 3 e 4. Exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então, essa fé, já expliquei várias vezes, mas preciso sempre falar, né? Então, na Bíblia, no Novo Testamento, nós temos 3 sentidos para a palavra fé. Então, quando você estiver lendo, você tem que entender pelo contexto. De repente, o escritor está falando de fé salvadora, aquela que o Espírito Santo aplica no nosso coração para nós podermos crer no que Jesus fez na cruz por nós, né? Mas também o autor pode estar falando de fé harismatá, carisma, o dom da fé, né? Mas também ele pode estar falando do conjunto de doutrinas que nós devemos conhecer, confessar e obedecer, né? Em qualquer que seja a circunstância, seja no regime do Talibã, seja no regime comunista, o que for, nós precisamos professar e obedecer essa fé. Essa fé é o conjunto de doutrinas, é o que está lá na Bíblia Sagrada. Então, quando o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, ele diz: indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes, lutando pela fé evangélica, ou seja, pelas doutrinas do Evangelho. Então, nós devemos professar essas doutrinas, conhecer essas doutrinas, professar essas doutrinas e obedecer essas doutrinas. Então, hoje nós vamos seguir com o nosso estudo a respeito da perseverança dos santos, né? No nosso último estudo, domingo retrasado, nós começamos então esse estudo a respeito da perseverança dos santos, o 5º ponto dos chamados 5 pontos da doutrina reformada, da doutrina calvinista, né? E nós vimos que, na verdade, esse 5º ponto, chamado a perseverança dos santos, na essência é a conclusão dos outros 4 que nós já estudamos. Então, quando se estuda os outros 4, quase que obrigatoriamente você vai chegar nessa conclusão, né? Ao estudar os 4 primeiros pontos, ou seja, as 4 primeiras doutrinas da graça, você vai chegar à conclusão que, de fato, a doutrina da perseverança é bíblica. Por exemplo, se você realmente estudou e entendeu que o homem é totalmente depravado, ou seja, todos os descendentes de Adão nascem pecados, então nós estamos contaminados na nossa essência, e que por causa dessa contaminação o homem não pode fazer nada essencialmente que tenha valor para a sua salvação. Não tem como. A Bíblia diz que ele está morto nos seus delitos e pecados. Ele não pode dizer, agora eu quero ser salvo. Não tem jeito. Então nós declaramos que, nesse sentido, o homem é totalmente depravado. Se já estudamos aqui que, em relação à eleição, à salvação, Deus agiu de maneira soberana, exclusivamente por causa da sua vontade. Não tem como nenhum de nós perguntar para Deus: por que o Senhor me salvou? Né? Por que o Senhor escolheu a mim e não a ele? Ou por que o Senhor não escolheu ele? E assim por diante. Nós não temos condições. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse: ó, a profundidade da sabedoria e do conhecimento. Ninguém deu conselho para Deus. Ninguém pode perguntar para ele o que foi, o que não foi. Deus é absolutamente soberano. E a gente chama isso de eleição incondicional. Nunca existiu e nem vai existir nada no homem que leve a Deus, ou que tenha levado a Deus a escolher ou fazer isso ou aquilo outro. Deus sempre agiu pela sua vontade, beneplácito da sua vontade. Terceiro, se Deus chama os eleitos de maneira irresistível, aliás, se a morte de Cristo se a morte de Cristo em favor dos eleitos assegurou a salvação deles, o que nós aprendemos aqui de expiação limitada, ou seja, Jesus veio para morrer por aqueles que o Pai escolheu.
Aqueles que o Pai escolheu, daqueles nenhum se perderá. Né? Então nós aprendemos aqui que Jesus não morreu por todo mundo, ele morreu por todos os eleitos. Pois bem, e aí em quarto lugar, e se Deus chama pelo Espírito Santo irresistivelmente aqueles que ele escolheu, nós vamos chegar na conclusão lógica de que Deus não vai deixar esse pessoal morrer na praia agora. Então eles vão ter de perseverar. Né? Aquilo que Deus começou, ele vai ter de concluir, porque ele mesmo, Jesus disse que não se começa um ator para ficar no meio, né? Não se começa uma obra para deixar inacabada. Então ele começou, ele vai concluir. E isso nós chamamos de perseverança dos santos. Para os reformados, a perseverança dos santos é a doutrina que afirma que os eleitos continuarão no caminho da salvação, por serem eles o objeto do eterno decreto da eleição, por serem eles objeto da expiação realizada por Cristo. O mesmo poder de Deus que os salvou, os preservará e os santificará até o final. Vamos ver então alguns textos da Bíblia a respeito disso. Veja lá, semana passada nós até olhamos, semana retrasada, vários deles, né? Deus prometeu que os novos israelitas, né, isto é, os servos de Jesus Cristo, nunca se apartarão dele. Então, desde a promessa de Jeremias até Gálatas, nós temos isso claramente na palavra de Deus. Jesus apresentou a salvação como uma bênção presente e eterna. João 5:24, João 6:47, João 10:27 a 29, mostra isso claramente. O apóstolo Paulo mostra que a salvação triunfará na vida do crente, e não o pecado. Então, aliás, o livro de Romanos é poderoso nesse particular. Então, podemos ver isso claramente. Depois, o escritor da carta aos Hebreus apresenta a imutabilidade dos propósitos de Deus e a absoluta eficácia da obra de Cristo. Aliás, os dois assuntos principais da carta aos Hebreus são exatamente esses. O escritor da carta aos Hebreus, primeiramente, ele queria mostrar que Jesus é superior, a pessoa de Jesus é superior aos anjos, superior a Moisés, superior a Arão, superior a Josué. E ele queria mostrar que o sacrifício de Jesus é superior aos sacrifícios que a lei levítica oferecia, que o sacerdócio araônico apresentava. Jesus, o sacrifício dele é maior. E ele quer mostrar também na carta aos Hebreus que os decretos de Deus são imutáveis. Imutáveis. A promessa de Deus é imutável. O que Deus prometeu, está prometido. Ele não vai mudar de opinião. Então, o apóstolo Paulo vai basear aí a nossa salvação. O apóstolo, aliás, o escritor da carta aos Hebreus, que eu pessoalmente acho que foi Paulo, vai então basear aí a doutrina da perseverança dos santos. Depois, o apóstolo Pedro afirma que a salvação eterna dos eleitos está garantida, porque eles são guardados pelo poder de Deus a despeito das adversidades. 1 Pedro 1, 3 a 5 e 5, 10. E, por fim, João e Judas também revelam profunda convicção sobre a salvação eterna dos eleitos. Todos dois. João, né, primeira carta, capítulo 2, versículo 19, e Judas, capítulo 1, versículos 1 e 24. Ok? Pois bem, a questão do nosso último ponto, né, o debate do último ponto é exatamente o que está embaixo de tudo nessa tabela aí. O grupo arminiano dizia o seguinte: pode-se decair da graça, ou seja, pode perder a salvação. E o grupo calvinista dizia: não se pode perder a salvação. Aqueles que foram regenerados e justificados, esses vão perseverar até o fim. Não tem lógica, né? Todo o sacrifício de Jesus que regenerou e justificou o pecador perdeu sentido. Não tem. Então esse era o debate, era aí que estava e que está até hoje em muitos meios. Então vamos lá: decair ou perseverar?
Eis o problema. Então, os arminianos, eles creem na chamada instabilidade da salvação. Na essência, o arminiano, ele vai dizer que a salvação não é certa. Então, eles creem na instabilidade da salvação. A salvação final pode ser, pode se efetivar ou não, dependendo da própria determinação humana. Na verdade, esse entendimento é lógico no contexto da argumentação arminiana. Ou seja, se a salvação depende do livre-arbítrio, é de se esperar que a glorificação também. Então, se para ser salvo é o sujeito que escolhe, para permanecer salvo tem que ser ele também. Então, é uma lógica do argumento. Ou seja, para ser glorificado, que é a conclusão de se permanecer salvo, depende também da pessoa. Assim, a conclusão lógica é de que o salvo pode cair da graça, pode efetiva e definitivamente apartar-se da graça de Deus, se não permanecer na fé. Então, é possível ser salvo hoje e amanhã não. Em outras palavras, não se pode ter certeza da salvação eterna. Então, na realidade, esse era o argumento chamado argumento do arminianismo. Você tem a certeza hoje, mas pode não ter certeza amanhã. Como é que vai ficar amanhã? Pois bem, o outro grupo, chamado grupo calvinista, ensina o oposto disso, ou seja, a infalível perseverança dos salvos. Os reformados ensinam que a mesma graça de Deus que salva o eleito agirá eficazmente na vida dele, de modo que ele não poderá cair total e finalmente dessa maravilhosa graça. Observe aí que eu marquei e frisei, e eu vou explicar isso daqui a pouquinho. O que a doutrina reformada vai dizer? Está dizendo que o eleito não pode cair total e definitivamente dessa maravilhosa graça. Marque isso que eu volto daqui a pouquinho aí. Desta forma, a justificação, a regeneração, a adoção são obras irrevogáveis. Todos três são decretos de Deus. E como os decretos são imutáveis, não tem jeito de Deus ter justificado um sujeito hoje e não justificá-lo amanhã. Não tem jeito dele ter regenerado hoje e não regenerar amanhã. Não tem jeito dele eleger hoje e não eleger amanhã. Então, o decreto da eleição, ele é um decreto eterno. É irrevogável, é imutável. Então, é exatamente isso. Ou seja, a justificação, a regeneração, a adoção são obras irreversíveis, conforme declarou o apóstolo Paulo. Olha o que Paulo disse, Romanos capítulo 8, verso 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Vamos ler juntos Romanos 8, 1? Bem alto? Isto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós declaramos aqui, quando alguém te perguntar, você está salvo? Eu estou. E alguém for um pouquinho mais esperto e perguntar, salvo de quê? Salvo da condenação do inferno. Então nós estamos falando de que salvação? Salvação da condenação do inferno. Jesus já pagou essa conta. E, portanto, nenhuma condenação hoje existe sobre nós que nos leve para o inferno, sobre aqueles que foram regenerados, aqueles que foram justificados. Isso aqui a Bíblia diz e Paulo está falando assim, fundamentado na Bíblia, o calvinista afirma confiantemente ou confiadamente: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses capítulo 1, verso 6. Não é exatamente isso que Paulo está ensinando? Se Jesus fez tudo aquilo, começou essa boa obra, que boa obra é essa? A salvação. A salvação de quê? Da condenação do inferno. Se ele já pagou essa conta, se não há mais condenação, se ele já começou isso, é óbvio que ele vai concluir. O propósito disso é a glória de Deus, a glorificação, onde nós vamos glorificar o Senhor eternamente. Então ele vai completar isso. Não tem sentido de ter feito tudo isso e agora nós morremos na praia e o objetivo, que é a glória de Deus, não ser alcançado. Perceberam? Em outras palavras, não há justificado que não será glorificado. Isso era tão
tão certo para o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, que nesse texto de Romanos 8, versículo 30, ele usa os verbos no tempo concluído, no auristo, tempo concluído, passado concluído. Todos os verbos estão lá no auristo. Ou seja, isso é tão certo que Deus olha para você e já te vê glorificado. Então Deus não poderia estar enganado, vendo uma coisa que não vai ser. Então, vamos somando isto. Pois bem, infelizmente, mesmo passados mais de 400 anos das conclusões do Sínodo de Dort, porque aquele debate que eu mostrei lá atrás, aquilo aconteceu lá na Holanda, 1619, você lembra quando nós estudamos aqui, lá no chamado Concílio de Dort, onde surgem então os discípulos de Jacó Armínios, e vai gerar o chamado arminianismo, discutindo com as doutrinas reformadas que vinham sendo pregadas até então. Então, mesmo com as conclusões, já mais de 400 anos, ainda hoje, a discussão persiste. Essas duas perguntas básicas aí, né? Pode o crente perder a salvação? Talvez vocês, alguns que estão aqui, podem ter essa dúvida e sofrer por causa disso. Preste bem atenção nessa aula que ela pode mudar a sua vida. Então, a pergunta é, pode o crente perder a salvação? Hoje você salva, amanhã não? Segunda pergunta, ao longo da caminhada cristã, o crente pode se perder? O crente verdadeiro pode se perder? Vai, de fato, ficar alguma ovelha para trás? Certo? A igreja é um exército que deixa seus soldados para trás? Esse ditado é falso, não funciona. Fica para trás aqueles que não eram dos nossos, porque mesmo que eu, pastor humano, não for buscar quem ficou para trás, Jesus não vai deixá-lo para trás, não. Não vai. Então a pergunta é, ao longo da caminhada, alguém pode ficar para trás? Alguém pode se perder? Essas duas perguntas têm mais de 400 anos aí, sendo debatidas na igreja cristã. Né? A estas perguntas, o cristão reformado responde com convicção. Convicção. Então, quem verdadeiramente conhece a palavra de Deus e entende essa doutrina, vai responder com convicção essas perguntas. A primeira resposta, o regenerado e justificado em Jesus Cristo impreterivelmente será glorificado. Então você tem que dizer isso firme. Segunda, uma vez salvo, salvo para sempre. Pode falar isso sem medo. Sem medo. Às vezes eu vejo alguns presbiterianos tendo medo de dizer isso por causa de uma crítica que eu vou corrigir aqui agora. Né? E você não tem muito conhecimento, não sabe sair da crítica. Né? É a que vem logo depois. Mas você pode afirmar assim, uma vez salvo, salvo para sempre, ponto. Salvo verdadeiro, salvo para sempre. Né? E vai responder também, o crente verdadeiro jamais perderá a salvação. E aí eu completo. E não é por causa dele, não. É por causa de Jesus. É por causa da obra de Jesus. Porque Jesus é quem disse, aqueles que o Pai me deu, nenhum se perderá. E uma das grandes glórias de Jesus naquele dia é exatamente isso, dizer, todos que o Senhor me deu estão aqui. Nenhum se perdeu. É como se Jesus pudesse falar para o Pai, Pai, pode contar, pode conferir. Nenhum. Todos estão aí. Até aquele casca grossa que existia lá no tal lugar, está aí. Entendeu? Pois bem, mas aqueles que contestam essa resposta contra-argumentam geralmente com a seguinte pergunta. Aí, ó. Então, por isso que você tem que estudar a Bíblia e ter convicção, que você vai dizer assim, uma vez salvo, salvo para sempre. Aí o sujeito vai e contra-argumenta dizendo assim, pois bem, se o crente não perde a salvação, então ele pode viver pecando e mesmo assim será salvo? Não é essa a grande acusação que faz a doutrina reformada? Tá?
Os presbiterianos dizem que salvo, salvo para sempre e tudo, então você pode meter o pé na jaca, pode pintar o 7, o 8 e o 9 e vai para o céu assim mesmo? É assim? É isso que a Bíblia diz? Então, já que não se perde a salvação, eu posso viver de qualquer maneira que eu vou ser salvo? É isso que a doutrina ensina? É isso que a Bíblia ensina? Quando eu digo que uma vez salvo, salvo para sempre, é isto que eu estou dizendo? Então agora nós temos que ver, né? Alguns leitores da carta aos Romanos, críticos do apóstolo Paulo, né? Porque o apóstolo Paulo tinha lá em Roma muitos que criticavam ele, que não aceitavam nem o apostolado dele, né? Pois bem, alguns daqueles críticos perguntaram algo parecido, em face dos seus ensinamentos sobre a justificação pela graça recebida mediante a fé sem as obras. Quando Paulo chegou com a sua carta, quando ele mandou a sua carta, ensinando que a salvação era pela graça e não dependia das obras, e como ele vai fazer um estudo a respeito da graça em relação à lei, aí o pessoal começou a criticar. Então não depende de mim para ser salvo, eu não tenho que fazer nada para ser salvo, é a graça, e receber isso pela fé, então eu tenho apenas que crer naquilo que Jesus fez, e o benefício daquilo que se chama graça me alcança, é isso? Se é, olha a crítica deles, né? Então, segundo eles, segundo aqueles críticos, a doutrina ensinada por Paulo, além de tornar inútil a prática das boas obras, parecia incentivar as pessoas a pecarem mais. Então, se eu não tenho que obedecer à lei, então eu posso enfiar o pé na jaca, não é isso? Ok, voltando aqui. Então, eles insistiam o seguinte, né? Que a graça ensinada pelo apóstolo Paulo não só liberta da lei de Deus, mas também liberava da obrigação de obedecê-la. Segundo esse argumento, a graça, na verdade, se torna uma licença para a desobediência. É o mesmo argumento que a gente tem hoje, né? Daqueles que não aceitam a perseverança dos santos. Ou seja, estão dizendo o seguinte: então, uma vez salvo, salvo para sempre. Então, na realidade, você pode pecar à vontade, você vai ser salvo mesmo. Já está salvo? Pronto. Na época do apóstolo Paulo, ele dizia: já que é desse jeito que você está falando, então, na realidade, né, a sua doutrina é uma licença para desobediência. A gente não tem mais a lei para obedecer, então podemos viver no pecado. Esse era o argumento deles. Vamos ver, então, como é que o apóstolo Paulo vai responder essas críticas, né? Essas críticas são respondidas pelo apóstolo com perguntas de retórica. Aqui Paulo vai usar uma estratégia que Jesus usou muito. Jesus gostava muito de ensinar através de perguntas de retórica. O que é uma pergunta de retórica? É uma pergunta que quem está ensinando, quem está falando faz, mas não é para você responder para ele, é para você responder para você. Tá? Então, olha como é que o apóstolo Paulo vai responder às críticas. Primeiro, anulamos, pois, a lei pela fé? É uma pergunta de retórica, que está lá no texto de Romanos, capítulo 3. Aí a segunda pergunta: continuaremos pecando para que a graça aumente? Quando alguém fala assim, em uma vez salvo, então você pode meter o pé na jaca que você vai assim, aí você pergunta assim: porventura eu fui salvo para poder viver pecando? Porventura, qual é o sentido da salvação? O motivo dela. Então Paulo está dizendo: anulamos, pois, a lei pela fé? A fé anula a lei? Ou seja, eu tenho fé, então agora eu não preciso obedecer mais nada. Na época do Velho Testamento, eles davam ênfase aos 10 mandamentos, por exemplo. Somente em Colossenses 3 tem 24 mandamentos. Aonde que tem mais lei? Na graça tem mais lei do que na lei. Então Paulo vai dizer isso: continuaremos pecando para que a graça aumente? Então você tem certeza da salvação e por isso você vai viver no pecado? Olha a resposta do apóstolo Paulo. Então ele faz a pergunta e ele dá a resposta, dizendo lá: não,
de maneira nenhuma. Antes nós confirmamos a lei. Segundo, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Então, se tem alguém crendo que uma vez salvo, salvo para sempre, por causa disso eu posso viver de qualquer maneira, com certeza esse não foi salvo. É isso que Paulo está dizendo. A resposta dele é lógica, de maneira nenhuma. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ou seja, a salvação é exatamente ter tirado você da escravidão do pecado, do lamaçal do pecado. E como é que você foi salvo daquilo e quer viver naquilo? Não tem a mínima lógica. Então não procede essa história. Então eu estou salvo para sempre, eu posso fazer isso, fazer aquilo, etc. Nada disso. Você foi salvo para a santidade e agora vai desenvolver nela. Então, se você ainda quer viver lá, é porque de lá você não saiu. Pois bem, Romanos capítulo 6, verso 15, Paulo continua. Então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Em outras palavras, será que a graça mina os alicerces da responsabilidade ética, levando-nos a pecar desenfreadamente? Outra pergunta de retórica, né? Vamos pecar porque não estamos mais debaixo da lei? Ou seja, vamos pecar porque nós temos a certeza da salvação eterna? Olha a resposta. Ele continua respondendo com um sonoro não, desse tamanho. De modo nenhum, de maneira nenhuma, naturalmente que não, é claro que não. Nós somos salvos exatamente para não viver nessa situação. Paulo encerra então seu argumento declarando o propósito da salvação. Ele diz: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Então, se você crê que foi salvo, se você crê que foi salvo e portanto está salvo eternamente, você tem que dar fruto de santificação. Se não estiver dando fruto de santificação, começa a questionar a sua salvação, certo? Então, olha que coisa interessante. Depois ele diz assim, verso 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então o texto é bastante claro a respeito disso. Por outro lado, como o cristão reformado afirma que o regenerado e o justificado em Jesus Cristo impreterivelmente será salvo, ou seja, será glorificado, né? Uma vez salvo, salvo para sempre. Quando nós estamos falando isso, agora para vocês terem mais argumento ainda, quando você afirmar para alguém que uma vez salvo, salvo para sempre, você não está dizendo, você não quer dizer algumas coisas. Primeira delas, que o salvo não peca, ou seja, que o crente não esteja sujeito a pecar e a quebrar a comunhão com Deus. Então, presta atenção, quando nós estamos falando que uma vez salvo, salvo para sempre, nós não estamos falando que o crente não peca. Nós não estamos falando que o crente não pode ficar determinado tempo sem comunhão com Deus. Que essa comunhão com Deus não pode ser interrompida. Não é isso que nós estamos dizendo. Segundo, nós também não estamos dizendo que não há possibilidade de alguém professar ser crente e viver por um tempo afastado de Deus. Então, quando a gente fala uma vez salvo, salvo para sempre, nós não estamos falando que uma pessoa verdadeiramente salva não pode ficar excepcionalmente um determinado tempo afastado de Deus. Não é isso que nós estamos dizendo, né? A doutrina da perseverança dos santos, na visão reformada, não descarta o afastar-se de Deus. Não. O afastamento de Deus pode ocorrer entre os crentes. Todavia, botei de azul aí, o verdadeiro crente não ficará permanentemente neste estado. Então, quando
a doutrina reformada diz que a salvação é eterna, uma vez salvo, salvo para sempre, não está dizendo que um salvo, ele não pode, eventualmente, ficar um tempo afastado de Deus, que ele nunca vai desviar da graça. Sim, ele pode desviar, entretanto, não desviará definitivamente, permanentemente, não desviará. É isso que a doutrina diz. A perseverança não significa perfeição, não quer dizer que o crente nesta vida é perfeito, pois ainda há corrupção remanescente nele. Ou seja, nós estudamos e a Bíblia mostra claramente que nós ainda continuamos sendo descendentes de Adão. Mesmo salvos, nós ainda somos pecadores. A nossa natureza ainda é pecaminosa. Muitas vezes o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu faço, diz o apóstolo Paulo, Romanos capítulo 7, muitas vezes. Então, o fato de dizer que uma vez salvo para sempre, não significa que eu não vou cair, não significa que eu não vou me afastar. Isso pode acontecer, mas não acontecerá em definitivo, permanentemente. O que nós estamos dizendo? Pecar é possível. Apostatar, nunca, jamais. Então, o que não acontece com aquele que verdadeiramente foi salvo é a apostasia, é apostatar. Então, de repente, uma pessoa verdadeiramente crente, ela, por uma circunstância, nós vamos ver ali o que pode causar isso, tá? Pode até se afastar e passar aí um tempo fora, vivendo dissolutamente, filho pródigo da vida, né? Mas ele voltará, ele não ficará lá em definitivo, sendo crente verdadeiro, não ficará em definitivo. Judas Iscariotes e Pedro, exemplo claro no próprio colégio apostólico, né? Na essência, todos dois fizeram a mesma coisa. Qual foi a diferença do pecado de Judas para o pecado de Pedro? Nenhuma. Ambos traíram o Senhor Jesus. Ambos traíram. Né? Um voltou, o outro não. Então, quando a gente fala, uma vez salvo para sempre, nós não estamos falando que não há a possibilidade de um afastamento temporário. Não. O que não há é a possibilidade da apostasia. O crente verdadeiro não apostata. Então, o crente verdadeiro, ele não vai cometer, por exemplo, o pecado mortal, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Não vai. Pois bem, na verdade, o calvinismo rejeita totalmente a doutrina do perfeccionismo cristão. O verdadeiro crente não está buscando atingir o estágio de impecabilidade. Isto será impossível nessa terra. Não tem jeito de você viver uma vida absolutamente sem pecado aqui. Não tem. Dos chamados pecados atuais, nós pecamos de 5 maneiras. Né? Pecamos por palavras, por atos, por ação, né? Por omissão e por comissão. 5. Então, não existe pecadinho e pecadão. Qualquer pecado fere a santidade de Deus. Então é impossível, impossível. Pois bem, então a perfeição absoluta nessa terra não tem jeito. Só quando Jesus vier e nós formos transformados no abrir e piscar de olhos, né? Mas significa que o crente busca perseverar na fé, mesmo que fracassos aconteçam na caminhada. Mesmo tropeça aqui, né, cai acolá e levanta de novo e começa a cantar. Lembra que as crianças cantavam esse corinho? Né? Tropeça aqui, oi, cai acolá, mas de novo levanta e começa a cantar. Então, a gente tem esses fracassos, essas dificuldades, mas o Espírito Santo convence um homem do pecado, da justiça e do juízo. Você é levantado novamente e segue na caminhada. Você não quer ficar no pecado. Esse é o crente verdadeiro. Pois bem, nossa declaração de fé. Então, o que a confissão de fé de Westminster? Eu estou procurando lugar aqui para o vento não pegar no microfone aqui, ó, que aí faz menos barulho. Não é isso? Mas aí eu vou ficar de costas, igual antigamente, quando celebrava a missa em latim, né?
Entendeu? Ok. Pois bem, observe bem o que diz aí a confissão de fé. Pelas tentações de Satanás e do mundo, pela força da corrupção neles restantes, vamos por partes. Então nós temos vários inimigos. A Bíblia diz que são 3 inimigos, né? A carne, certo? O mundo e o diabo. Então nós temos um inimigo de dentro para fora, nós temos um inimigo de fora para dentro e um inimigo de cima para baixo. Essa é a nossa situação, a Bíblia diz isso. Então veja lá, né? Pelas tentações de Satanás, certo? De cima para baixo, quer dizer, espiritual, as forças espirituais do mal, do mundo, né? Que aí entra pelas concupiscências dos olhos aqui, ó. Então do mundo que está aí, tudo que está diante de nós, certo? E pela força da corrupção neles restante, ou seja, a nossa própria carne, ainda aqui, lutando contra nós, não é isso que diz lá em Gálatas? Né? A carne contra o espírito, né? E pela negligência dos meios de preservação, ou seja, aí pela nossa preguiça, o que tem de crente preguiçoso hoje não está escrito, certo? O sujeito lê um versículo da Bíblia só por semana. Não tem jeito. Então a própria negligência, a negligência nossa. Você não cresce na palavra, você não cresce nos meios de graça. Né? Sabe quando foi a última vez que você veio na reunião de oração? Tenta lembrar aí. Mas a oração é meio de graça. Aí você não ora. Não lê a Bíblia. E qual foi a última vez que participou da ceia? Sim, já esqueceu. Os meios de graça. Então veja lá. E pela negligência dos meios de preservação, os meios de graça, podem cair em graves pecados e por algum tempo continuar neles. Então, na realidade, não é culpa de Satanás você cair em determinados pecados, a culpa é sua mesmo. Você deu lugar para ele, você deu lugar para o mundo, você deu lugar para a carne, eu dei lugar para a carne, eu dei lugar para o mundo, ou para Satanás. Lutero tinha uma expressão muito interessante, ele diz assim: a gente não pode proibir o que está acontecendo ali agora. Nós não podemos proibir os passarinhos voarem sobre a nossa cabeça. Mas podemos não deixar que eles façam ninhos nos nossos cabelos. Então não tem como você se livrar da tentação do mundo. Você vai pegar seu carro agora e vai para casa e de repente tem um incircunciso ali no trânsito ali que vai tirar você do sério. Fazer raiva no você. Né? E assim por diante. E não tem como. A Bíblia diz que não tem. De outra forma, nós teríamos que sair do mundo, diz o apóstolo Paulo. Não tem. Mas nós temos que vigiar. Então, você não pode negligenciar os meios. Então, por causa disso, muitos podem cair em graves pecados por algum tempo e continuar neles. Incorrem, assim, no desagrado de Deus, entristecem o seu espírito e, de algum modo, vêm a ser privados das suas graças e confortos. Têm os seus corações endurecidos e suas consciências feridas, prejudicam e escandalizam os outros e atraem sobre si mesmos juízos temporais. Essa explicação da confissão de fé é perfeita, absolutamente bíblica, é exatamente isso que acontece. Um crente verdadeiro passou um tempo preguiçoso. Por isso que o escritor da carta aos Hebreus, várias vezes ele vai falar sobre a negligência dos crentes, e por isso o negligente ele desobedece, ele vai pecar e tudo, e aí vai acabar ficando naquele pecado um determinado tempo. Nesse tempo que ele está naquele pecado, ele envergonha a igreja, olha o que diz aí, né? Ele vai envergonhar a igreja, seu coração vai ficar endurecido, né? Sua mente endurecida, ele vai perder bênçãos especiais de Deus. A graça comum continua sobre ele, mas as bênçãos especiais ele vai perder na casa dele. Aí tem, José, olha aqui, tem crente que apanha mais do que pandeiro de pentecostal. E o sujeito não acorda, ele está apanhando e não acorda, né? Ele está comendo com os porcos e não percebe que está comendo com os porcos. Ele está com a mente endurecida, como o filho pródigo.
né? E nesse tempo, então, ele perde essas bênçãos especiais de Deus. Ele perde graças especiais de Deus. Ele perdeu essa comunhão com Deus. Perdeu. E além disso, ele recebe aqui, nesta terra, agora, juízos temporais. Juízos temporais. Os ímpios recebem juízos temporais aqui e recebem o juízo eterno, o juízo final. Mas esses crentes que por um tempo ficam entorpecidos, esses recebem disciplina aqui agora. Então receber. Pode observar, vocês lembram aí, lembra de alguém para você ver. Eu lembro de um presbítero da nossa igreja, certo? Que arranjou outra mulher e bagunçou a vida dele, aquela coisa toda, daí a pouco apareceu um câncer terrível, fulminante, carcomendo a vida dele, certo? A pessoa com a qual ele vivia, mais jovem, rachou fora, deixou ele lá, ele ficou como indigente na cidade de Governador Valadares, indigente, alguém lá que cuidou dele. E nas últimas semanas da vida dele, uma das filhas que foi lá em Governador Valadares, o pegou e trouxe para casa, e ele se arrependeu, confessou seus pecados e morreu. Olha o tanto que ele sofreu. Juízo temporal de Deus. Deus pode botar um câncer, Deus pode botar uma série de outras coisas, né, para acordar o sujeito, para ele perceber que está comendo com os porcos, e na casa do Pai tem fartura em abundância. Então, nossa confissão de fé é claríssima, é maravilhosa. O que Deus eficazmente chamou, infelizmente, temporariamente, podem ser privados da graça confortadora de Deus. Contudo, sendo Deus fiel, não permitirá que os seus eleitos sejam tentados além das suas forças, e lhes concederá o auxílio necessário, a fim de que possam resistir às tentações e não venham jamais a se apartar definitivamente da sua graça. Então, o que não acontece com o eleito é se apartar definitivamente da graça. Definitivamente da graça. Então, vocês, talvez muitos aqui têm experiência, conhecem alguém que estava aqui na igreja, chegou a ser pastor, presbítero, sei lá, líder, etc, etc, né? E hoje está afastado, está vivendo no mundo lá. Pode saber que a vida dele não está boa, não. E vai piorar. Porque Deus sabe desprestigiar. E Deus sabe castigar os seus também. Hebreus capítulo 12 diz que Deus disciplina os seus filhos. E a Bíblia diz que é terrível coisa cair nas mãos de um Deus irado, né? Veja bem, não se perde, Deus não se perde. Aliás, Deus não perde os seus remidos, os seus redimidos. Diz lá a nossa confissão de fé: o que Deus aceitou em seu Filho amado, que Ele chamou eficazmente e santificou pelo seu Espírito, não podem decair do estado de graça, nem total, nem finalmente, mas, com toda certeza, hão de perseverar neste estado até o fim e serão eternamente salvos. Na verdade, o redimido em e por Cristo permanece eternamente salvo. Não é o crente que persevera, é Deus que o mantém perseverante no seu reino. A salvação é absolutamente irrevogável. É isso que João diz. Pode marcar esse texto na sua Bíblia, para você nunca mais ter dúvidas. Capítulo 10, versículo 27 a 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais, quem está falando é Jesus, não é pastor Marcos que está falando, não. Elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Jesus falando, da mão dele. Mas talvez alguém ficou meio desconfiado, que ele tem pouco poder, né? Aí no 29 ele reforça, dizendo o seguinte: meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos, ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. Então, se você acha que algum arminiano capacitado pode arrancá-la das mãos de Jesus, aí Jesus disse: não, mas não vai tirar da mão do Pai, não. Está
certo texto. Ok? Pois bem, mas vale destacar, daqui a pouquinho eu já termino, vale destacar também que a doutrina da perseverança dos santos, então além de não falar, além de não estar defendendo lá a perfeição total nessa vida, o perfeccionismo cristão, não, ainda não somos perfeitos, né? Aquilo que Paulo fala lá em Filipenses, ele faz um jogo de palavras, quem está no discipulado aí, nos grupos já aprendeu isso, a palavra teléos, lá ele usa no sentido de maduro, nós estamos nos amadurecendo, mas não somos perfeitos, não somos perfeitos. Então, quando você fala que uma vez salvo, salvo para sempre, você não está defendendo a doutrina da perfeição, ou seja, que o crente não peca. Não, o crente peca e, conforme nós acabamos de ver, pode até por um tempo ficar afastado das bênçãos especiais, caídos, né? Mas também, quando nós falamos da doutrina da perseverança dos santos, conforme a visão calvinista, ao usar a expressão uma vez salvo, salvo para sempre, não inclui a ideia do crente carnal. Aqui tem uma pequena heresia, né, que tem por aí fora, de alguém dizer que existe uma categoria de crente chamada crente carnal. Não tem essa categoria, não existe essa categoria, não. O crente não pode ser carnal, certo? É uma pequena confusão, porque na realidade existe o crente nominal, certo? O cara que acha que é Denorex, mas não é. Lembra da propaganda do Denorex? Parece que é, mas não é. Entendeu? O sujeito até parece que é crente, mas não é crente. Então isso nós chamamos de crente nominal e não crente carnal. Mas existe sim um grupo que defende essa tese do crente carnal. O que ele está dizendo? O crente carnal é uma pessoa que foi verdadeiramente salva, mas está vivendo como um perdido e vai passar o resto da sua vida como perdido e vai morrer perdido, mas será salvo porque é crente. Isso nós não cremos. Então, se o sujeito morrer, se o cara morrer como descrente, ele está no inferno mesmo. Está no inferno mesmo. Então, vamos imaginar alguém que estava aqui na igreja, chegou a ser pastor aqui na igreja, e bagunçou a vida dele, e morre naquela bagunça, que ele está no inferno. Mas ele perdeu a salvação? Não. Ele nunca teve. Nunca teve. O que nós estamos dizendo com isso? É que não existe crente carnal, certo? Existe o crente nominal. Então, aquele pastor que morreu naquela circunstância era um crente nominal. Nominal. Ficou fora. Pois bem, então, crente carnal a gente não defende. O que nós cremos é o seguinte, é o conceito de que aonde há salvação, há perseverança. Um dia perguntaram para Calvino assim, como é que eu sei que eu sou predestinado? Qual é a característica? Ele diz assim, olha, todo predestinado é aquele que quer ser santo. Então, essa, você sabe, se você tem o desejo de ser santo, você pecou, é verdade, mas aquilo pesa na sua consciência na hora e você sabe que está errado, precisa sair dali, é porque você é salvo. Entendeu? Você fez uma coisa hoje de manhã e está aqui me ouvindo, mas aquilo está lá na sua cabeça e tudo, você tem que voltar lá e pedir perdão, você tem que voltar lá e corrigir aquilo, é porque você é um salvo. Percebeu? Então, quem é o predestinado? É aquele que quer ser santo, é aquele que deseja ser santo e que se esforça para isso. Então, nós defendemos o conceito de que onde há salvação, há perseverança. Assim, na visão calvinista, a doutrina da perseverança dos santos tem dois aspectos. O aspecto da segurança e o aspecto da perseverança. Então aí, Graça, olha aqui para mim. Muito interessante. Quando eu digo assim, uma vez salvo, salvo para sempre, e aí eu encho o meu peito para falar isso é uma expressão de segurança, não é, Leandro? Expressão de segurança. Eu estou seguro. Só que esse é um aspecto da doutrina da perseverança dos santos. O outro aspecto é a perseverança, ou seja, eu dar o testemunho disso. Então não adianta eu só ter a segurança e não vivenciar essa segurança. Aí eu vou dizer, sua palavra é falsa, é mentirosa. Você está falando uma coisa e vivendo outra.
Perceberam? Então, a doutrina tem esses dois aspectos, a segurança e a perseverança. A segurança é o lado do conforto, ou seja, eu tenho esse conforto, porque a Bíblia realmente me dá essa segurança. Acabamos de ver o texto do Evangelho de João. O próprio Jesus disse, ninguém vai arrancar da minha mão. E para quem não tenha dúvida, também não vai arrancar da mão do meu Pai. Não tem como. Então eu estou seguro. Salmista, os salmos são maravilhosos, porque são poesia, e poesia para conforto. Diz lá, eu estou guardado debaixo da sombra do Onipotente, eu estou guardado, isso é segurança. Não tem como, né? Satanás não vai me possuir mais, porque eu já tenho dono. Então eu não posso ser mais escravo de Satanás, porque agora eu já sou servo de Jesus. Isso é segurança. Mas agora eu tenho que viver isso. Perseverança. Ou seja, por outro lado, a doutrina da perseverança do santo proporciona ao eleito realidade à sua confissão de fé em Cristo. Ou seja, agora você precisa viver a sua confissão de fé. Lá no início da nossa aula ele diz assim, que a fé que uma vez por todas foi dada aos santos, nós precisamos conhecê-la, professá-la e obedecê-la. Então agora eu preciso viver como alguém que é seguro por Jesus. Preciso viver. Então, lembra que eu contei a historinha aqui, numa das aulas anteriores, que um dia na Inglaterra, em Londres, Spurgeon passando por um determinado lugar, Charles Spurgeon, e um bêbado, maltrapilho, etc. e tal, e muito bêbado, encontrou com ele, do seu Spurgeon, eu quero agradecer ao senhor, porque o senhor me converteu. Aí ele conta isso, que ele olhou para o sujeito e disse, de fato foi eu que te converti mesmo. Porque se tivesse sido Jesus, você não estaria desse jeito. Perceberam? Então, a perseverança dos santos tem esses dois aspectos. Tem um aspecto da consolação, mas tem um aspecto da responsabilidade minha agora. Eu me manter firme nos meios de preservação. Então, precisamos viver dessa maneira. Ou seja, em outras palavras, o poder de Deus guardará o cristão para que este não perca a salvação. Contudo, o monergismo de Deus não anula a responsabilidade humana. Ou seja, Deus vai nos guardar, mas Ele colocou os meios para isso, e nós temos que fazer uso deles. Então, Ele já fez a estrada daqui ao trono de graça já está pronta, está lá escrito em Hebreus capítulo 4, pelo novo e vivo caminho, o caminho já está lá. Agora nós temos que buscar isso, nós temos que crescer nisso, né? Vamos ver o que Calvino disse. Olha o que ele disse aí, ó. O Senhor começa e completa a boa obra em nós, enquanto que a sua graça incita a nossa vontade para amar o que é bom e apegar-se a Ele, a querer buscá-lo, a entregar-se a Ele, e a este amor, desejo e esforço não desfalecem, mas que duram até concluir a obra, e finalmente que o homem prossiga constantemente na busca do bem e persevere nele até o fim. Então, esse aspecto da perseverança é a prova, são elementos que deixam claro que eu sou salvo. Então Deus colocou em mim, e agora quanto mais eu tiver esse desejo de amá-lo, quanto mais desejo eu tiver de me apegar a Ele, quanto mais desejo eu tiver de buscá-lo, quanto mais desejo eu tiver de me entregar a Ele, quanto mais desejo eu tiver de amá-lo, mesmo com os meus erros, com as minhas dificuldades, isso prova que eu sou um eleito do Senhor. Então, são os meios da perseverança, né? E eu vou encerrar aqui nessa tela. Diz assim: então assim, o cristão reformado, à luz da Bíblia, afirma que aquele que recebe Jesus como Salvador e Senhor, com toda certeza chegará ao céu. É o hino que a gente está cantando todo domingo no início, né? Naquele dia eu vou chegar lá e receber a coroa do Senhor. Paulo deu essa certeza na sua última carta, a última carta que ele escreveu para o seu filho na fé, Timóteo. 2 Timóteo foi a última carta do apóstolo Paulo.
E lá ele diz assim, claramente, né? Eu sei em quem tem crido. Eu estou certo, absoluto, né? Que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele grande dia. Depois ele vai completar: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E agora eu vou receber a coroa que está guardada. Olha que coisa bonita que ele diz. Olha o testemunho maravilhoso. Não somente para mim, mas para todos quantos amam o Senhor Jesus. Para mim também, Marcos, para você e para cada um de nós. Então, o que nos dá essa garantia? As razões para esta segurança da salvação, né? Aí o reverendo José Martins, no livrinho dele, um livretozinho muito pequenininho, mas muito bom, chamado O Homem e a Salvação, ele diz lá 3 circunstâncias, 3 coisas. Primeiro, o propósito e o poder do Pai. Então eu posso fiar no propósito e no poder do Pai, que eu já expliquei aqui. Efésios capítulo 1, 1 João capítulo 4. Como os propósitos de Deus são imutáveis, eu posso então confiar. Segundo, na morte, na ressurreição e na intercessão de Cristo. 3 coisas que Jesus, que tem a ver com Jesus em relação à nossa salvação. Ele morreu por nossos pecados, pagou a nossa conta. E o recibo que Deus deu, que aceitou o pagamento de Jesus, foi a ressurreição. Foi a ressurreição. Lembra que eu expliquei aqui? A ressurreição, além dos benefícios para nós, ela prova que Deus aceitou o pagamento. Porque se Deus não tivesse, se o trabalho de Jesus não tivesse sido eficaz, se Deus não tivesse aceitado receber a conta, não teria ressuscitado Jesus. A ressurreição é uma prova que Jesus aceitou o pagamento, que Deus aceitou o pagamento. Então Jesus morreu. Morreu para quê? Para pagar a nossa conta. Então ele pagou, morreu. Deus o ressuscitou, dizendo: aceitei, está ok. Só que a Bíblia diz que 40 dias depois da ressurreição, Jesus voltou para os céus e está à destra do Pai. Lá em Hebreus diz que agora ele já entrou em definitivo o Santo dos Santos. E no Santos dos Santos ele intercede por nós continuamente. Então, a nossa salvação está garantida porque dia após dia, ininterruptamente, Jesus intercede por nós. E ininterruptamente ele oferece o sacrifício por nós. Como o sacerdote fazia uma vez só por ano, agora ininterruptamente. Então não existe a possibilidade de eu perder a salvação. Não tem. Jesus morreu, pagou a conta, Deus mostrou que aceitou, ressuscitando ele, e agora ele está no tabernáculo, no Santo dos Santos, e intercede por nós. Lembra que João disse? Né? Filhinhos, se você pecar, saiba que nós temos um advogado junto ao Pai que intercede por nós. E por último, o selo e o penhor do Espírito Santo, né? Efésios capítulo 1, verso 13 e 14, deixa isso bem claro para nós, né? O selo e o penhor. O selo simboliza a marca de autenticidade e o penhor, a garantia do pagamento da dívida. Esses 2 símbolos têm relação com a gente conhece bem esses símbolos, né? Hoje, na época de falsificações e de fake news para tudo quanto é isso aí, já tem órgãos para autenticar se aquela postagem é verdadeira ou não, né? Tem selo para dizer se o café é verdadeiro ou não, se a camiseta que você comprou lá do Cuiabá Clube é verdadeira ou não, não é isso? Então, selo é símbolo de autenticidade. Então, o Espírito Santo habita em nós e vai dizer que você é autêntico. Você é autêntico, não é falsificado. E o penhor é garantia do pagamento. Até hoje ainda tem. Talvez, não sei se é muito praticado, né? Você não está mais no banco. Você está no banco. O banco trabalha com penhor até hoje, não, né? O Banco do Brasil trabalha? Tem alguma lei, tem? Exatamente. Então, ainda temos isso. Você quer um dinheiro prestado, vai lá no banco, vai lá na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil, sei lá onde, e pega e deixa lá um anel de ouro, sei lá, uma coisa. Aquilo é o penhor. O que significa aquilo? Que a dívida você paga. Para quem emprestou o dinheiro, para ele, a dívida já
está paga. Já está. Porque se você não voltar lá, o penhor é dele. Não é isso? Então, significa que o Espírito Santo que habita em nós é o selo e é o penhor. Você é verdadeiro e a conta já está paga. Não precisa se preocupar, né? Que Deus nos abençoe. Mas semana que vem o assunto é mais importante ainda, que é o texto de Hebreus capítulo 6, né? Para a gente encerrar esse assunto. Porque já dei todo esse argumento, mas uma pessoa um pouquinho mais preparada vai contra-argumentar com uma segunda pergunta. E como é que fica Hebreus capítulo 6? Que diz que aqueles que experimentarem e caírem não voltarão mais. Aí nós vamos estudar o texto para saber o que o texto está dizendo também. Hoje nós já mostramos o seguinte, que crer que uma vez salvo para sempre, não significa que você não vai pecar. Não significa que eventualmente o crente não possa cair. Pode sim. Ele só não ficará caído em definitivo. Ele vai voltar. Ele vai voltar no tempo de Deus. Quero encerrar agradecendo a Deus uma experiência que nós tivemos agora na nossa igreja, um mês e pouco atrás. Um irmão das antigas afastou-se do Evangelho, ficou 40 anos afastado do Evangelho. 40 anos. Um mês e pouco atrás, eu fui à casa dele, com um grupo de presbíteros, fazer a restauração dele. E domingo retrasado, ele foi lá na Treza, dar o testemunho dele. Estou falando e posso citar o nome para a honra e glória do Senhor. Nosso irmão Moisés Martins. Ficou 40 anos fora da igreja. A gente pode pensar muito, né? A Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos como um dia, então ele ficou um tempinho lá. Literalmente, o testemunho que ele deu na 13 e que ele tem dado para mim, Dona Maria tem falado. Ele apanhou igual pandeiro de pentecostal. – 40 anos. O filho pode até ser pródigo, mas não vai deixar de ser filho. Vai voltar e o pai vai abraçá-lo. Amém? Essa é a nossa fé, essa que nós recebemos de uma vez por todas, em nome de Jesus. Glória a Deus.